Uma boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais um webinar da Escola Camis, e dessa vez eu me chamo Evelyn Barreto, sou coordenadora acadêmica da Escola Camis e vou ter o prazer de apresentar aqui todos os painelistas dessa noite que vão conversar com a gente sobre um tema muito em pauta nos últimos tempos em resolução de conflitos, que é exatamente a utilização de outras soluções extrajudiciais ou híbrido com judicial para seguros e resseguros. Então, é um prazer recebê-los todos aqui, mais uma vez, na Escola Camis, para participar desse webinar. Então, vou apresentar aqui os nossos painelistas. Nós temos conosco hoje a advogada Viviane Teodoro, doutora em Direito Civil e Arbitragem pela PUC, especialista em Direito Contratual. Viviane. Temos aqui nossa colega de longa data em soluções extrajudiciais, não é mesmo? A Vivian Liz, advogada, árbitra e mediadora, inclusive aqui da Camis, seja muito bem-vinda, mestre em Direito Civil pela PUC e também estudiosa e advogada militante em seguros e resseguros. Temos a nossa querida Márcia Cicarelli, sócia da área de seguros e resseguros, previdência privada e saúde complementar do Demarest, Almeida Advogados, né? Mestre em Direito Civil pela Universidade de São Paulo e especialista em Direito Securitário e Ressecuritário pela FGV, com atuação de mais de 25 anos na área de seguros e resseguros. Mais uma vez, muito obrigada, Márcia. E vou passar a palavra aqui para uma das grandes estrelas, conhecidíssimo no mundo de seguros e resseguros, que é o nosso querido Walter Pólido. Mais uma vez, Walter, muito obrigada em nome da Escola Camis, mestre em Direito pela PUC, professor universitário, autor de livros e coordenador, né, do qual nós todos aqui participamos o ano passado, de livros de seguros e resseguros, além de ser o coordenador do Núcleo de Seguros e Resseguros aqui da Camis. Seja muito bem-vindo, lhe dou a palavra para que você fale um pouquinho sobre o nosso webinar. Obrigado, Evelyn. Boa noite a todos, as colegas, também palestrantes, Vivian, Márcia, Viviane. É um tema um tanto interessante, né, mas ainda não muito vivenciado aqui no nosso mercado de seguros, mas no resseguro, que é a lex mercatória, né, a arbitragem do resseguro é obrigatório, mas no seguro nós estamos ainda num estágio bem defasado. Como eu acredito que alguns participantes talvez não sejam do dia a dia, também até mesmo da arbitragem, é sempre bom a gente fazer um apanhado geral aqui, dentro do nosso contexto de seguro e resseguro. Nós temos, então, a Lei 9.307, de 1996, né, que é a lei de arbitragem, uma lei bastante, embora de 96, eu entendo bastante moderna, simples, concisa, não é? Ela sofreu algumas alterações para melhor, ampliando o âmbito, pela Lei 13.129, agora em 2015. A mediação também é uma lei nova, né? A 13.140, também de 2015. Nós temos o próprio Código Civil brasileiro, que tem lá um artigo, o 853, que trata exatamente da possibilidade, né, dos mecanismos alternativos aí na solução de conflitos. O CPC de 2015, o Código de Processo Civil, o CDC, que é mais antiguinho, aí, de 1990, né, que justamente ele traz lá no artigo 51, inciso 8º,
ele traz como cláusula abusiva a indicação unitária, né, do fornecedor de produto e serviço se indicar a arbitragem compulsoriamente. Nós temos também a Lei Complementar 126, 2007, uma lei que é um marco, né, regulatório no nosso país, porque ela quebrou, basicamente, o monopólio de resseguro de quase 70 anos no país, que tem muitos reflexos, eu diria até mesmo negativo, até hoje, em razão desse longo período, né, onde o Brasil se manteve afastado dos demais países do mundo. E ela trata, ou ela atribui, né, uma responsabilidade, ou delega para o CNSP, para o órgão regulador, também tratar das principais cláusulas, né, contratuais. Dentre elas, através da resolução do CNSP, do Conselho Nacional de Seguros Privados, a 168 de 2007, ela traz justamente a indicação da arbitragem, como não poderia ser diferente, como eu já falei aqui, é de uso internacional, todo contrato não é discricionário, todo contrato de resseguro, seja no caso a caso, né, no resseguro facultativo ou no contrato obrigatório, a arbitragem em relação aos conflitos entre seguradora e resseguradora, obrigatoriamente é a arbitragem. Nós temos também uma revolução que aconteceu no nosso mercado, principalmente de 2019 para cá, né, onde o próprio órgão regulador tomou para si a prerrogativa de flexibilizar as condições contratuais. Nós sempre vivemos, eu diria, quase um século, à mercê do Estado, né? Então, o Estado quer pelo IRB durante 70 anos, depois quer pela SUSEP, sempre impôs modelos padronizados de condições contratuais de seguros. Isso é muito ruim, isso só em país atrasado que acontece esse tipo de coisa. E nós nos libertamos agora, recentemente, de 2019 para cá. Então, nós temos algumas circulares da SUSEP, a 621 de 2021, principalmente, que trata dos seguros de danos massificados, a resolução do CNSP, a 407, também 2021, que trata dos grandes riscos, que é a grande novidade no nosso mercado, e temos também a circular tratando especificamente dos seguros de pessoas. Então, há hoje uma liberdade muito grande. E dentro do espírito dessa flexibilização que foi delegado, que foi dada às seguradoras como legítimo, né? Afinal, a condição primária de elaborar seu próprio contrato, seu próprio produto, é da seguradora, não poderia nunca ter ficado na mão do Estado, não é? Como ficou, infelizmente, por anos. E essas circulares da SUSEP, onde dá essa liberdade, há um grande incentivo também para a adoção de meios que eles chamam alternativos. Eu não gosto mais muito desse termo, né, alternativos, porque eu acho que são instrumentos de resolução de conflitos, não tem alternativo ao judiciário e tal. Para mim, são todos factíveis, né? E bem recebidos, e a sociedade que tem que elegê-los. E nós temos também dentro, aí no mercado, e é talvez o subtítulo aqui do nosso encontro hoje, o projeto de lei da Câmara 29/2017, que traz também algum artigo em especial tratando da arbitragem de uma forma não aceita pela grande maioria, não é? Porque ela desarticula, tira o conceito da livre vontade das partes. E esse é um dos pontos que nós vamos tratar aqui hoje também, e esperamos que esse projeto que está hoje no Senado, ele sofra alterações, e também nesse artigo. Tem vários artigos que ele precisa sofrer alterações, principalmente no resseguro, que tem que ser totalmente extirpado, né, dentro
desse projeto, que não tem nada a ver uma lei de seguro, tratar de resseguro, e assim é no mundo. O que eu posso dizer mais? Nós sabemos, dentro do nosso mercado, há uma hiperprocessualização das operações de seguro, que nós chamamos aí da judicialização, né? Isso é bastante negativo, tem vários fatores em razão disso. Eu reputo muito, o principal deles, a má elaboração dos clausulados, que são padronizados ainda, né, fruto aí desse passado amplo, que eu disse aqui, de quase um século, onde o IRB impôs clausulados e a SUSEP também recente, que foi rompido agora, 2019. E um dos grandes temores das mentes liberais modernas é justamente o projeto de lei 29 de 2017. Ele desconsidera, basicamente, toda essa evolução infralegal que ocorreu e retorna ao passado. Quer dizer, se o projeto foi aprovado lá até 2016, na Câmara, ele não considerou toda essa evolução normativa que teve, e ele teria que abraçar isso, senão nós vamos retroceder, não é? Mas essa é um panorama geral, né, do que a gente pretende discutir aqui hoje, e eu já passo a palavra à Márcia, e com uma pergunta bem direcionada, Márcia. Como você percebe hoje o estado da arte em relação à arbitragem no nosso mercado de seguros? E a perspectiva, né, diante da eventual aprovação de uma lei de seguros, tal qual se encontra hoje o projeto de lei 2917, que está no Senado. Obrigada, Polido. Em primeiro lugar, boa noite a todos. É um grande prazer, uma grande honra estar aqui junto com Walter Polido, que é um grande estudioso, um fomentador de debate, e com a Viviane Teodoro e com a Viviane Liz, duas grandes amigas, colegas, estudiosas aí do direito de seguro e da arbitragem. Parabenizo a Camis por mais um evento. Eu acho que a gente tem muito para debater sobre arbitragem, ainda mais com esse projeto de lei. Acho que o Polido já colocou de uma maneira muito clara, né, todas as legislações que estão implicadas. E o que nós temos hoje em relação à arbitragem, né? Nós temos a lei da arbitragem, que é uma lei de 1996, como colocado pelo Polido, uma lei moderna, de acordo com as regras, né, com as legislações de todo mundo, e é importante que ela seja uma legislação paritária com o mundo inteiro, porque uma das principais aplicações da arbitragem é justamente os conflitos internacionais, né? E a lei da arbitragem, ela é uma lei procedimental, ela não é uma lei ligada ao direito material. De forma que ela se aplica a todas as indústrias, a todos os segmentos, né? Ela não faz uma distinção entre a indústria securitária, ressecuritária, energia, farmacêutica, serviços, engenharia, né? Construções, societário. O direito material, né? Ele vai ser aplicado, ele não se confunde com as regras procedimentais da arbitragem. E daí, no projeto de lei complementar, no PL, né, 29/2017, um dos principais pontos é que ele vem tratar da arbitragem, trazendo uma série de limitações e restrições para o segmento securitário e ressecuritário, que não estão presentes, então, na nossa lei de arbitragem, tal qual ela existe hoje. Eu vou me permitir ler rapidamente a previsão do artigo 63 do projeto de lei. Fala o seguinte: a resolução de litígios por meios alternativos, não está falando tanto de mediação como de arbitragem, a Viviane já vai falar de mediação, não será pactuada por adesão a cláusulas e condições predispostas, exigindo instrumentos assinados pelas partes, e será feita no Brasil, submetido ao procedimento e às regras do direito brasileiro. Existem uma série de questões que podem ser discutidas a partir dessa previsão. Depois tem um parágrafo único que eu vou deixar para falar num segundo momento. Então, a primeira questão é a impossibilidade de pactuar a arbitragem por adesão, por cláusulas e condições predispostas.
não havia necessidade do projeto de lei trazer esse dispositivo, porque isso já consta da própria lei de arbitragem, no artigo 4º, parágrafo 2º, que fala: nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar expressamente com a sua instituição, desde que por escrito, em documento anexo ou em negrito com assinatura ou visto para a própria cláusula. Então, já havia uma previsão dentro da própria lei de arbitragem para tratar de todo e qualquer contrato de adesão, e que é uma norma necessária e, mais do que isso, fundamental para a própria validade do compromisso arbitral, da convenção arbitral, já que ela se fundamenta no princípio da autonomia da vontade. Ou seja, se eu tiver qualquer tipo de discussão, se as partes, elas efetivamente não tiveram a escolha deste procedimento arbitral, eu já tenho como uma consequência necessária a ineficácia dessa convenção. Então, não havia necessidade do projeto se imbuir numa discussão que já estava prevista na lei, e o que a gente verifica é que ele restringe as possibilidades. Quando a gente olha para o artigo 4º, a gente tem a possibilidade tanto da assinatura, de você ter uma previsão através de cláusula de arbitragem, ou seja, com um visto para a própria cláusula, ou através de um instrumento apartado, que é o compromisso arbitral, Lembrando que a arbitragem ela pode ser pactuada tanto através de uma cláusula prevista no próprio contrato, como pode ser colocada através de um instrumento apartado. E isso faz todo sentido, porque quando você está falando de um contrato, você está prevendo todos os regramentos daquele contrato, inclusive a forma de eventual resolução de litígio. E quando você está falando de um instrumento apartado, que é o compromisso arbitral, invariavelmente você já tem um litígio instaurado e está buscando, então, um documento de forma a resolver esse litígio. E no contrato de resseguro, por exemplo, a cláusula de arbitragem é a regra. 99% dos contratos de resseguro vão ter a arbitragem como forma de resolução de litígio. Isso já desde a Lei Complementar 126, vem se tornando cada vez mais normal e faz todo sentido por todas as razões, seja pela necessidade de especialidade, seja pela celeridade, seja porque esse é o desejo das partes, partes, e não estou falando de contrato de adesão, em uma discussão de resseguro. Então, a gente tem até uma dúvida de qual que é a aplicação do próprio artigo 63. Eu teria que aplicá-lo também ao contrato de resseguro, onde a gente já tem instituído no mercado global, não estou nem falando do Brasil, a previsão de cláusulas de arbitragem. Claro que eu poderia falar, mas daí não é contrato de adesão, Mas para que a gente vai dar aso a esse tipo de discussão quando isso já se resolve pela lei de arbitragem? Então, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, e talvez me parece ainda mais gravoso, é a segunda parte do artigo 63, que fala que ela será feita no Brasil, submetida ao procedimento e às regras do direito brasileiro. De novo, está se criando para uma arbitragem em seguro e resseguro uma restrição que não existe em nenhum outro segmento. O que mostra, o que coloca uma proteção que é totalmente indesejada e que pode criar, na verdade, um preconceito com relação ao Brasil, principalmente quando a gente está falando de discussões de sinistros, de seguros de grandes riscos e resseguro. Uma das questões, o princípio basilar da arbitragem é a autonomia da vontade, Então, a partir da autonomia da vontade, as partes têm a liberdade, e por isso é tão importante de que elas jamais vão contratar por adesão, então a forma de contratar tem que sempre preservar essa autonomia da vontade das partes. A escolha pela arbitragem implica também na escolha pelo procedimento, E aí a gente está falando tanto das regras que serão aplicáveis, como pelo local da arbitragem, como pelo próprio procedimento arbitral, que não necessariamente, por exemplo, vai seguir o Código de Processo Civil. Aliás, ele não segue, O Código de Processo Civil é totalmente subsidiário à arbitragem.
E é verdade que, na maioria das vezes, a gente pode ter o direito brasileiro como a regra, né, como a lei que será observada, e muitas das vezes a arbitragem também vai ser processada no Brasil, pode ter uma eleição de foro já a priori, mas isso não significa que deva ser obrigatório. Pode ser, por exemplo, numa discussão de resseguro, né, de um risco nuclear, por exemplo, né, de uma discussão que a gente não tem expertise no Brasil, que a condição para a aceitação do ressegurador, eu tenho 0 de retenção, por exemplo, de risco por um acidente, e todo esse risco é colocado no ressegurador lá fora, de que é uma condição para o ressegurador que aquela arbitragem vai tramitar em outro local, em outra sede. Pode não ser no Brasil, pode ser em Nova York, pode ser no Reino Unido, pode ser em Buenos Aires, pode ser no lugar que fizer sentido para as partes. Porque se eu estou garantindo que as partes estão livremente pactuando, né, a regra concernente à resolução daquele litígio por arbitragem, se eu estou tendo esta garantia essencial, eu não preciso restringir a escolha das partes com relação à lei aplicável, nem com relação ao procedimento, nem com relação ao local onde essa arbitragem vai se processar. Eu estou restringindo, né, uma autonomia que é inerente, que é íncita à arbitragem. Então, e aí a gente tem um grande retrocesso àquilo que já existe hoje, né? E o Brasil está em linha com qualquer outro país que tem um mercado de seguro e de resseguro avançado, e que é fundamental para que a gente tenha novos produtos, para que a gente tenha capacidade financeira, capacidade ressecuritária, e que a gente tenha também apetite, né? Apetite de seguradoras e resseguradores para os riscos cada vez mais complexos, que são inerentes à modernização da própria sociedade, da própria indústria, da própria infraestrutura, que é o que a gente vê hoje. Eu não vou me alongar, Polido, mas eu acho que deu para dar um overview inicial dos pontos que me parecem relevantes. Você está no mudo, Polido. Desculpa. Obrigado, Márcia. Acho que você abrangeu bem a discussão aí no que concerne ao resseguro, principalmente na arbitragem, né? Eu passo a palavra à Vivian e faço a mesma pergunta, né, que eu fiz à Márcia. Como você vê, Vivian, hoje o estado da arte no nosso mercado em relação à mediação? E também quais as possíveis influências do projeto de lei 2917, se ele vier a ser aprovado no Senado e promulgado como lei de seguros? Muito obrigada, Walter, pela pergunta. Eu vou cumprimentar todos desta noite em sua pessoa, no seu nome, para que eu possa entrar logo na resposta, porque essa pergunta me dá frio na espinha. Eu acho que a gente tem que debater, tem que refletir, e eu trouxe aqui algumas ponderações para que todos que nos ouçam reflitam junto conosco. Primeiramente, em relação ao atual momento da mediação no mercado de seguros, tem uma notícia que saiu dia 10 de janeiro de 2023 em um dos sites do nosso mercado que fala que a mediação em seguros é a tendência deste ano. O prognóstico é bom, mas a gente ainda vê a mediação um pouco lenta em termos de aplicabilidade nos contratos de seguro, ou seja, de previsão contratual. Não estou dizendo que a mediação não ocorre no mercado de seguros. O que eu estou dizendo, e aí até convidando aqueles que nos assistem, é para começar a pensar em colocar uma cláusula de mediação no contrato, ou, se não tiver cláusula, não é nenhum impeditivo, para que proponham a mediação para o outro lado, caso haja algum conflito oriundo do contrato de seguro. E aí, quando a gente fala em termos de cláusulas e essa parte escrita,
pensando no contrato de seguros, eu vou entrar na segunda pergunta, que é sobre o projeto de lei 29 de 2017, em que no artigo 63, que a doutora Márcia muito bem já colocou aqui, ele traz a obrigatoriedade, na redação atual, que se for efetivamente métodos alternativos, que eu concordo com o Walter, eu também não gosto dessa palavra, prefiro adequados, ela vai ter aí a exigência em relação à assinatura de um termo específico para a instituição da mediação, no caso que eu estou analisando. E isso me causa muita curiosidade, porque quando a gente vai para a Lei 13.140 de 2015, que é a lei de mediação, nós vamos no seu artigo 17, que eu vou pedir licença para ler, e ele fala: considera-se instituída a mediação na data a qual for marcada a primeira reunião de mediação. Ou seja, a lei que já está em vigor há alguns anos, né? Vamos lembrar que essa lei ela entrou em vigor em dezembro de 2015. O Código de Processo Civil também prevê a mediação, mas ele entrou em vigor em março de 2016. Mas a lei que já está em vigor aí nos últimos anos, ela não determina o que o projeto de lei vem aqui exigir da gente, exigindo instrumentos assinados pelas partes. Então, fica aqui meu primeiro ponto de interrogação em relação ao projeto. Será que quem está pensando na divulgação, na disseminação da resolução de conflitos no mercado securitário, teve essa percepção que a mediação ela pode ser instituída, mesmo que não tiver cláusula contratual, e também de forma verbal? Eu não tenho aí a obrigatoriedade de fazer um contrato de mediação, um termo de compromisso. É óbvio que algumas partes preferem a instituição por escrito. Mas se eu ligar para algum mediador, estou em conflito com o Walter, e nós nomearmos esse mediador ad hoc, ele pode ser o nosso mediador. Nós podemos começar aí o procedimento de mediação. Além disso, que aí é o meu segundo ponto de reflexão, é que o convite que fala o artigo 21 da Lei 13.140, o convite direcionado a outra parte para participar da mediação, ele pode ser feito por qualquer meio de comunicação. Então, a lei que está em vigor já prevê que eu posso convidar a outra parte a participar de uma mediação comigo, eu como medianda, né, eu como parte. Obviamente que esse convite ele é feito aí junto com o mediador que é escolhido, ou através de uma câmara de mediação, se eu escolher a mediação institucional, mas fala que é por qualquer meio de comunicação, ou seja, a comunicação verbal é um caminho eficaz para que a mediação se inicie. E pelo projeto está me exigindo um termo por escrito que tenha aí assinado pelas partes, que tenham todas as regras passíveis. Algum dos senhores que estão nos ouvindo pode até me falar: Vive, mas o artigo 22 fala que a previsão contratual de mediação deverá conter no mínimo, e aí tem os requisitos caso exista a cláusula de mediação no contrato. Mas se não existir a cláusula de mediação no contrato por escrito, não quer dizer que ela não pode ser invocada, não quer dizer que as partes não podem decidir de acordo com a manifestação privada da vontade, que eu quero a mediação. Existe um conflito entre nós dois e eu quero nomear um mediador, uma câmara de mediação para resolver este conflito. Então, o que me causa aí a reflexão de hoje, Walter, em relação ao projeto de lei, é que precisaria conversar principalmente com esses artigos que eu falei da Lei 13.140, porque se desta forma for aprovado, né, for transformado em lei
o nosso projeto de lei, nós vamos ter aí o mercado securitário, o único especialista que criou a obrigatoriedade da mediação vir predisposta em um documento, o procedimento de mediação vir predisposto em um documento. Eu não estou dizendo que ele não pode ser previsto por escrito, sim, ele pode, mas nós não podemos fechar a porta e permitir a instituição da mediação de uma forma verbal, mediante manifestação da vontade das partes que querem, em conjunto, instituir a mediação, porque, conforme o artigo 17 da lei, se considera instituída a mediação na primeira sessão conjunta. E aí, se eu não assinei o contrato, essa mediação vai ser passível vai ser nula posteriormente? Eu vou poder depois entrar com uma ação? Então, assim, eu acho que, em termos aí do nosso mercado em relação à mediação, que o nosso mercado está começando a experimentar a mediação cada vez mais e está colhendo resultados desse método adequado de solução de conflitos, porque a gente não pode esquecer que o contrato de seguro é um contrato de risco. Então, a mediação, ela tem mecanismos que pode pulverizar esse risco de acordo com o protagonismo das partes. Então, fica essa minha reflexão em relação ao PL no que diz respeito à mediação. É isso aí, Vivian, muito bem. É preocupante, né? A gente vê sempre, parece-me não, é claro, né? Basta ler, poder ler. A legislação já vigente, não tão jovem, né? Essa legislação, tanto da arbitragem quanto da mediação, e um projeto de lei posterior, ele vem no sentido de restringir, de diminuir a aplicação e tal. É inacreditável que a gente esteja sujeito, né, a esse tipo de coisa e ainda nos estressando e tendo que discutir isso. Bom, para Viviane, qual seria, na sua opinião, o principal desafio, né, e a principal medida de incentivo para o próprio mercado de seguros e seus agentes para quebrar, que a gente sabe que existe um preconceito ainda hoje, ou mesmo uma inércia em relação a esses meios alternativos ou adequados, né, no melhor sentido, para incentivar a mediação e a arbitragem no país. E você entende também que o projeto de lei 2917 será um fator de fomento nessa discussão, lembrando que, principalmente, a resolução do CNSP a 407 de 2021, que é a grande novidade, né? ela se traz assim, essa abertura para os grandes riscos, muito parecido com a Europa, que já se discute e já é dessa forma lá desde os anos 80, e também aqui na América Latina, que nós temos mercados aí já totalmente abertos nesse sentido da estipulação de clausulados, como é o Chile, como é a Colômbia, né? E existe até uma ADI, né? Uma ação de inconstitucionalidade ainda tramitando lá no STF, justamente tentando a anulação, né? Vamos chamar assim, da resolução 407. Como que você vê isso? O que o mercado pode sair desse lugar comum da judicialização partindo para esses meios adequados, diferenciados? Boa noite a todos. Walter, obrigado pela pergunta. Primeiro, para mim é uma honra estar num painel com profissionais tão queridas e tão notáveis da área de seguros. O Walter que dispensa apresentações. Realmente, acho que a gente está vivendo tempos complicados, então é um bombardeio por todos os lados. Nós brincamos que quem está na área da arbitragem é bombardeio à lei da arbitragem, é bombardeio na área de seguros, resoluções que caminham, agora querem voltar para trás. Nós, durante muitos anos, a Vivian pode até me auxiliar, falamos no grupo da IDA de Solução de Conflitos sobre como incentivar
os agentes de seguro, os seguradores a utilizar a arbitragem, utilizar a mediação, utilizar outras formas, dispute boards, uma série de mecanismos ao nosso favor para poder solucionar o litígio. E sempre teve uma reticência muito grande, e alguns pontos, eu até estava refletindo, foi alguns pontos que a gente pode verificar o estigma de que não tem previsibilidade. Então, a questão da falta de jurisprudência, entre aspas, e até o projeto, ele fala isso, tenta falar isso de uma forma talvez um pouco torta, uma discussão que está na comunidade arbitral já há algum tempo, da publicação das decisões arbitrais, não, obviamente, mantendo o sigilo, mantendo a confidencialidade, que eu acho que é um ponto alto da arbitragem, mas não obrigando as partes. Eu acho que a Márcia falou muito bem, que é retirar a autonomia das partes, e em todos os graus, porque você mistura partes paritárias com segurados menores e resseguradoras, tudo na mesma lei, no mesmo bololô. Então, acho que a gente tem que começar primeiro separando o joio do trigo. Até vocês mencionaram até sobre contrato de adesão. Será que um player de grandes riscos precisa da proteção do artigo 4º? Será que o artigo 4º ali, ele realmente é aplicável? Eu preciso de tanta segurança? Será que eu não estou falando ali de um contrato civil? E aí o contrato de adesão começa a se misturar no contrato de consumo. Eu vi um pouco que falaram da lei de seguro como se fosse um código do segurado, e talvez eu acho que possa estar caminhando um pouco nesse ponto. Então, tudo que tanto se fala da arbitragem, olha, ela é confidencial, ela é mais rápida, o custo-benefício, não vou falar que ela é mais barata, vou falar que o custo-benefício é melhor. Pode favorecer os seguradores. Olha, você não precisa só fazer arbitragem em Londres, não precisa ser só em Nova York, eu tenho ótimas câmaras aqui que podem intermediar esse conflito, câmara segura, com corpos de árbitros muito bons. Tem profissionais altamente qualificados que atuam aqui na matéria. Poderiam ser mais? Poderiam, mas eu acho que todo o cenário acaba não auxiliando esse fomento da decisão arbitral. Então, às vezes, você tem um estigma que o judiciário vai julgar melhor, eu sei o que vai acontecer. Não necessariamente, às vezes a gente está aqui, quem atua Brasil inteiro sabe muito bem que uma coisa é você atuar num caso complexo no Sudeste, no Sul, outra coisa é você atuar, às vezes, no Norte, no Nordeste, onde são produtos que, às vezes, não são tão corriqueiros. Você tem áreas específicas, estados que tratam isso de forma específica. Então, tudo que se você tem uma câmara com um corpo de técnicos que possa te auxiliar, que possa olhar esse litígio de uma forma mais técnica, por que colocar tanto empecilho? E a ponto de quando você fala, olha, eu quero que decida pela justiça, utilizando a lei brasileira, com sede no Brasil. Mas será que isso é o mais adequado para aquele litígio? Eu não estou colocando todo mundo no mesmo bolo? Será que quando eu celebro um contrato, especialmente de grandes riscos, que é negociado, será que isso não entra na precificação? Será que isso não é considerado pelas partes? Porque normalmente, vocês que são especialistas em resseguro, você já sabe para onde vai, você sabe qual é a sede. Então, creio que você tenha muita reticência. Olha, não, a arbitragem vai ser em Londres, eu sei que o Arias decide de forma favorável aos resseguradores. Tudo bem, mas você tem uma decisão técnica, e aqui a gente sabe a grande briga que nós temos no judiciário para entender a matéria que a gente está discutindo. Muitas vezes você tem que discutir, você tem que entrar em meandros de seguros mais simples, e mesmo assim você não consegue ser compreendido. E ainda outros pontos, a gente está voltando um pouquinho à questão da publicação das decisões arbitrais. Será que necessariamente as partes não podem verificar se tem esse interesse, se tem um interesse do próprio mercado de formar uma jurisprudência arbitral, qual a melhor forma? Você vê muitos debates, a própria CCI divulga alguns dados setoriais das decisões, hoje você tem já até como fazer esse tipo de pesquisa. Será que a gente precisa de tanta regulamentação, sendo que você tem uma lei de arbitragem tão boa, que, coitada, que também está sendo bombardeada aí por outro PL? Então, acho que, na minha opinião, são algumas reflexões que nós devemos fazer, se dentro de uns 2 anos para cá, que tantas mudanças ocorreram, startups entrando no mercado,
voltar tudo para trás, colocar todo mundo junto de novo? Será que será que as partes não conseguem, esse mercado não consegue se regular? Será que, inclusive, a arbitragem está aí desde a lei, desde 96? Será que já não é maduro o suficiente para que as partes, para quem sabe utilizar esse meio não consiga fazê-lo sozinho? E eu até vou um pouco além, não só grandes riscos, arbitragem, poxa, você tem em Portugal arbitragem de consumo obrigatória, então a gente está discutindo aqui que pode ser que a arbitragem nem mais seja aplicável à indústria de seguros, da forma que está, pelo menos, porque basicamente todo mundo vai fugir. Quem sabe uma hora você utilizar arbitragem para contrato massificado e contrato de consumo. Acho que nem pensar, né? Então, eu acho que são algumas colocações, eu acho que eu entendo o objetivo da lei de tentar puxar aqui para o nosso mercado. Acho que, obviamente, é interesse de todos que as arbitragens ocorram aqui, que tente fomentar o mercado, mas talvez esse fomento seja mais viável você tendo... você chamando, olha, eu tenho aqui bons árbitros, boas câmaras, a gente respeita o contrato, as nossas decisões são respeitadas pelo judiciário, as decisões arbitrais são respeitadas, então você acaba só abrindo cada vez mais o leque para impugnação de árbitros, para todo o problema que já está tendo numa arbitragem geral, para a indústria de seguros cada vez mais gritante. Muito bem, Viviane. Todo mundo está chorando, né? Todo mundo está bem assim. É um tema realmente que nós temos ainda, nós principalmente que mexemos, atuamos com isso, a gente tem uma paixão, né, pela coisa, né? Não só pelo seguro, pelo resseguro, pelo contrato, mas também por essa área da resolução de conflito. A gente fica bastante frustrado, né, de tanto sei lá, de promover conhecimento, de ler, de ver das vantagens e tal, e de repente ter um empuxo aí para baixo, né, para trás, é muito triste até. Márcia, nós até comentamos antes, talvez os assuntos tenham sido já mais ou menos preenchidos em relação à disfuncionalidade, né, que seria o projeto de lei ser aprovado na forma como ele se encontra, isso porque nós estamos falando basicamente só do artigo 63, né? Se fosse ainda de outros temas, nós teríamos vários artigos aqui para serem debatidos e comentados. Mas, então, Márcia, eu devolvo a palavra para você, acrescentando o seguinte, até num gancho aí da Viviane também. Você vê um certo preconceito do próprio segurado, do grande risco, em relação a... Eu já senti isso, embora eu não atue, né, no litigioso como vocês, mas eu, como consultor, participando da área de sinistro, da elaboração de condições contratuais, eu sempre venho, obviamente, com a ideia de apresentar a cláusula de resolução de conflito na arbitragem, porque usualmente quem me contrata são grandes empresas, né? Então não estou tratando de contratos paritários, não estou falando nem de contrato de adesão, de massa, né? E eu noto, às vezes, o próprio jurídico do segurado, não, eu quero o judiciário, porque eu quero testar até o final. Como que você vê isso também, Márcia? Eu acho, Polido, que a gente tem um pouco de tudo assim no mercado, né? Eu vejo, por exemplo, segurados que têm uma boa experiência de arbitragem em outras discussões societárias, questões, por exemplo, de construção, eles tendem a ser menos refratários à arbitragem securitária. Então, acho que depende da experiência, porque eu vejo algumas seguradoras, muitas vezes, também não querendo arbitragem, né? Tendo esse preconceito. Eu acho que ele pode permear de acordo com a experiência, com a visão, às vezes, da falta de conhecimento da pessoa, né? Porque não é uma questão da organização, é da pessoa que está nesse poder de decisão daquela organização. Mas o que eu vejo é que, às vezes, há um grande desconhecimento e há um medo. Acho que a gente tem uma cultura no Brasil que é a cultura do recurso, né?
a cultura de você recorrer até a última instância. E a arbitragem, como a gente diz, é um tiro só, né? Ela então, no momento que você tem uma decisão, você tem uma decisão final, você vai no máximo ter uma discussão de embargo de declaração, mas você não tem a possibilidade de rediscutir aquela matéria. E eu percebo, muitas vezes, que um segurado que sinta que sua tese é mais fraca, né, ele tem a visão de que o judiciário tende a ser mais protetivo, mais consumerista, né, talvez menos técnico, e com isso ele pode ter essa visão de que a discussão no judiciário seja mais benéfica. Mas eu acho que isso tende a mudar, porque o judiciário, pela sua própria estrutura, né, como a Viviane falou, quando a gente coloca isso no Brasil, né, a diferença que a gente tem entre os vários estados, e mesmo a grande loteria que é hoje o judiciário, quando em primeira instância e mesmo na segunda instância, a gente vê divergências muito grandes. Eu acho que quando a gente está falando de partes que precisam de uma discussão mais especializada, mais técnica e mais rápida, né? Principalmente nas discussões de grande vulto, onde você também não interessa você discutir aquilo por 3, 4, 5, 6, 7, 10 anos, que é o que acaba acontecendo no judiciário, eu tenho visto um aumento muito grande das arbitragens, não só de resseguro, mas também de seguro, né? Então, por exemplo, um seguro-garantia, para a gente dar um exemplo aqui, o seguro-garantia, que nos contratos de construção, no performance bond principalmente, a gente sempre vai ter a arbitragem regulando a discussão entre tomador e segurado, né? Então, é natural que quando essa discussão ela resvala na questão securitária, que a gente vá também para uma discussão de arbitragem. Então, no seguro-garantia, a gente já está vendo isso acontecer. Eu tive recentemente uma arbitragem expedita. Nem era um caso tão grande, mas era um caso onde houve um conflito técnico mesmo entre segurado, não havia cláusula de arbitragem na pólice, e nós pactuamos a pedido do segurado uma arbitragem expedita, era um caso de valor relativamente baixo, de R$2 milhões, e a gente conseguiu uma decisão em 7 meses, né? E foi um árbitro único, o valor, então assim, houve um ótimo custo-benefício para todas as partes envolvidas, independentemente daquela que saiu vitoriosa, porque ela conseguiu que a sua decisão fosse colocada. Então, eu acho que isso varia um pouco dessa experiência, acho que vem do amadurecimento que a gente está tendo do mercado. Eu acho que tem mais 1 milhão de coisas para falar, mas a gente está chegando no final, quero deixar para todo mundo comentar. Tá. Bom, eu acho interessante a gente dar um fecho, né? Eu vou voltar a palavra para cada uma de vocês, né? Com 5 minutos aí de considerações finais, mas assim como eu instiguei a Márcia, eu queria instigar a Vivian também, que está muito voltada no mundo dos corretores de seguros, né? E da mediação. Também, nesses 5 minutos seus, eu vou direcionar, desculpa, a questão de... Hoje a gente vê a judicialização, como foi falado aqui, ela quebra todos os princípios do contrato de seguro, principalmente a judicialização aqui no Brasil, né? Então, aqueles princípios que a gente dá numa primeira aula para falar do contrato de seguro para leigo, que ele visa cobrir interesse legítimo, manter a indemnidade do segurado e sobrevindo o sinistro para que o patrimônio dele não seja atingido, e principalmente uma das grandes funções do seguro, principalmente na área industrial, seria a garantia da continuidade do negócio, né? Porque ninguém pode esperar 10 anos para ser indenizado ou não indenizado até para tomar outras providências, né? Então, e a gente vê que na judicialização isso ocorre, né? É normal, entre aspas, aqui no Brasil, um caso levar 10 ou 20 anos. Isso eu acho absurdo, né? Eu, repito, não faço litígio, mas dou pareceres, né, em sinistro complexo. Eu fico, assim, abismado de ver o colega advogado que me chamou, que contratou, e, às vezes, eu fico lá
em seguida eu falei, mas e aí, não foi decidido ainda aquele caso e tal, tá? Lá, seja lá no STJ ou mesmo no estadual, né? É muito complicado isso. Então, a mediação não resolveria isso, Vivian? E também os corretores, eles têm isso na mente, já que ele é o profissional que faz a interface aí primeira, né, com o cliente, eles têm formação para começar já a transmitir essa ideia para os nossos segurados? Perfeita a pergunta, Walter. Você me colocou aqui numa saia justa, mas vamos lá. 5 minutos. Combinado. Eu queria dar 1 hora de resposta, mas serei concisa. Vamos focar no tempo. Primeiramente, a sua primeira pergunta, eu acredito que sim, que a mediação resolveria isso, porque eu vejo a mediação como um instrumento concreto para lidar com o conflito do contrato de seguro, tendo em vista os seus pilares, que é a precificação, a tarifação, o princípio do mutualismo e o risco. Quando você pega esses 4 elementos do contrato de seguro e faz analogia à mediação, que se utiliza também da teoria dos jogos, né? A gente que estuda essa matéria, a gente vê a aplicabilidade concreta da teoria dos jogos dentro aí de todas as técnicas que envolvem a mediação, a gente, utilizando esse método adequado, eu entendo e vejo na prática um resultado, um valor maior para o contrato de seguro, seja na sua continuidade, ou seja, no seu adimplemento. Eu contratei o seguro, teve o sinistro, recebi a negativa, fui tentar a mediação, e na mediação eu criei a reformulação do conflito com um acordo parcial ou total, ou sem acordo. E no sem acordo, a gente vê a possibilidade da educação das partes signatárias de um contrato de seguro, que é complexo, que acontece. Então, eu vejo na prática, vivencio esses benefícios da mediação aplicada ao contrato de seguro. Em relação à sua segunda pergunta, sobre o papel dos corretores de seguros dentro aí da mediação, além dele ser a primeira pessoa, normalmente, né, que é procurada pelo segurado para reclamar ou da regulação do sinistro ou da negativa, ele também, quem me conhece sabe que eu atuo como jurídico do Sincor São Paulo, estou na Câmara Sim, que é a Câmara de Mediação do Sincor São Paulo, e a gente vê os corretores não só difundindo a mediação, como muitos, Walter, estão fazendo curso de capacitação em mediação. Olha que curioso, tem alguns mediadores que se encontram comigo e falam, Vivi, mas o corretor ele precisa ser conciliador. Por quê? Pelo que você falou, Walter. A primeira pessoa, a interface entre segurado e seguradora, acaba sendo o corretor. Né? Então, a gente tem não só essa cultura do corretor de tentar aí equilibrar os interesses de ambas as partes, como também, após a instituição da Lei 13.140 de 2015, muitos corretores que eu conheço procuraram se capacitar em mediação e hoje são mediadores. Obviamente que eles não podem ser mediadores do sinistro, que eles são corretores em razão do princípio da imparcialidade. Mas eles podem, sim, se utilizar do mecanismo, e mesmo que não sejam mediadores, eu costumo dizer que antes, né, quando o segurado procurava um corretor, era para procurar a indicação de um advogado que militasse contra a seguradora. Hoje em dia, o próprio corretor fala, mas você já pensou na mediação? Você já tentou, antes de ir para o judiciário, ou se você está com uma ação muito enrolada, por que você não propõe a mediação? Então, eu vivencio os corretores com esse novo chapéu, que não é tão novo, já vem acontecendo, e que nos incentiva a disseminar a mediação no nosso mercado de seguros. Para não estourar meu tempo, queria agradecer aqui a Camis, a você, Walter,
também por ter feito essa moderação desse painel, as minhas amigas e brilhantes profissionais, Márcia e Viviane, que eu não só admiro, mas como eu fico feliz quando eu estou trabalhando com elas, fazendo um projeto com elas. Então, é muito bom nessa noite a gente ter aí essa reflexão e acompanhada de vocês. E o meu apelo para quem nos assiste agora e para quem vai assistir a versão gravada é pensar nos métodos adequados de solução de conflitos para o mercado seguro, não como um degrau, né? Mas efetivamente saber escolher a arbitragem, saber escolher a mediação, saber escolher os árbitros, saber escolher os mediadores. Eu acho que só assim a experiência com os métodos adequados vai ser frutífera para aqueles que se encorajarem a entrar nessa seara de resolução de conflitos. Obrigada, Walter. Obrigado, Viviane. Eu passo a palavra, então, 5 minutos para a Viviane e não vou direcionar, Viviane. Você está livre aí para fazer o seu fecho. Bom, primeiro, obrigada para quem está nos assistindo essa noite num tema aí tão espinhoso. Obrigada, Walter, obrigada, Camis, e obrigada aí por fazer um painel de mulheres aí tão queridas e tão notáveis. E eu acho que eu convido a todos a atuarem aí prontamente, tanto a comunidade arbitral como a comunidade aí que atua na área de seguros e resseguros, todos os agentes, para que a gente possa, se vamos ter uma lei de seguros, para que ela realmente atenda a todos nós. Então, atenda aos seguradores, aos segurados, aos agentes. Eu sei que tem vários poréns aí na lei, também tem boas intenções, então acho que podemos todos construir aí um diálogo legal e fazer com que a lei realmente trace esse caminho de inovação, de aperfeiçoamento do mercado de seguros, fazendo com que nós nos aproximemos cada vez mais a experiência internacional, pegando tudo que tem de bom fora, e também traga a nossa brasilidade, a nossa forma, as características da nossa indústria, e deixar esses players aqui dentro. Então, acho que o meu convite é a todos que estudem o tema, se voltem para a área da arbitragem, mediação, conciliação, negociação. A gente tem tantas ferramentas, acho que a gente não precisa ficar refém do Poder Judiciário. Acho que podemos deixar para o Poder Judiciário os direitos indisponíveis, vamos dizer, os não patrimoniais e indisponíveis. Acho que eles já estão bem felizes com família, sucessão, direitos de menores, já está ótimo. Então, acho que a gente realmente pode desenvolver ainda mais um trabalho tão legal que foi feito ali em 96, e eu acho que tem tudo a ver com a nossa indústria. Obrigada a todos e Obrigado, boa noite. Viviane. Obrigado. Você falando desse jeito, os advogados seguradoras vão ficar mais contra ainda a arbitragem, os meios alternativos, com medo de perder trabalho, hein? Eu acho que só tem um mercado que só tem a ganhar. A gente está chamando todo mundo para vir trabalhar com a gente. A gente que teve a oportunidade de conhecer mercado externo, a gente vê as especificidades, né? Como em Londres, por exemplo, tem escritório de advocacia especializado só em distrato de contrato de resseguro. Então, para ver que tem trabalho para todo mundo, né? E mais sofisticado, muito mais do que você ficar aí com ações de, sei lá, de seguro DPVAT ainda, como muitos escritórios ainda atuam, nada contra, né? É necessário também essa massa e tal, mas né, a gente tem condições aí de trabalho para todo mundo e num outro patamar. Mas a palavra é sua para fechar aí o nosso encontro. Eu quero agradecer a oportunidade, agradecer você, Polito, pela organização, tudo que foi dito pela Viviane, pela Viviane. Acho que foi um debate que a gente precisava de algumas horas a mais para aprofundar, mas um bom início. E eu acho que o convite, né, como tanto a Viviane e a Viviane já colocaram, é um convite mesmo a que todos se aprofundem nesse tema. A minha visão é que o mercado de seguros ele tem maturidade suficiente para que ele não precisa ser mais protegido do que nenhum outro segmento. Isso, na verdade, milita contra a indústria, né, contra os seguradores, contra os resseguradores, contra os próprios segurados. Isso não é favorável a ninguém.
Nós temos uma lei de arbitragem extremamente moderna, eficaz, né? Porque ela vem sendo testada e utilizada já há muitos anos, o mesmo se aplica à mediação. Hoje, Vivian, hoje eu encerrei um caso cabeludíssimo por mediação. Era um caso que a gente verificou que a prova técnica era extremamente complexa, não ia ter perito judicial que resolvesse aquilo, não ia ter assistente, a gente ia gastar, todo mundo ia gastar uma fábula, né? E falou, não adianta arbitragem, não adianta judiciário, né? Pela complexidade da prova pericial, e resolveu-se por mediação. Foi uma mediação longa, de 3 meses, frutífera, né? Isso mostra... Parabéns pela coragem, Márcia, parabéns como advogada, parabéns. E como ambas as partes ficaram satisfeitas por tirarem da frente, né, um pepino que só atravancava os seus negócios, elas querendo novos negócios. Era uma discussão entre partes, né? Uma discussão entre representantes de seguros e segurador. Imagina, elas querem lá fazer seus negócios, não ficar atravancando. Então, mostra a importância dessa forma de resolução de litígio. E o meu convite, inclusive, ao IBDS, a todos que participam ativamente dessa legislação e que, sem dúvida, têm boas intenções do mercado, mas que reflitam, porque tudo isso nasceu em 2004, esse projeto de lei é de 2004, a gente está falando de um projeto que vai fazer 20 anos, né? E por mais que ele tenha tramitado e sofrido uma série de emendas, ele ficou dormente por muito tempo, e ele está longe de representar hoje toda a modernidade, toda o avanço que nós tivemos tanto em legislação, como, por exemplo, a Lei de Mediação, o Código de Processo Civil, a própria Lei Complementar 126, mas também como as próprias resoluções infralegais, a exemplo de como o Polídio trouxe a resolução de grandes riscos. Acabou de sair uma nova resolução, substituindo a 168, que é a 451, para tratar do resseguro, né? Então, também tirando cada vez mais amarras. Esse é um movimento natural de um mercado maduro, de uma sociedade madura que muda muito rápido. Então, a gente trazer uma série de amarras, a gente engessar, né? Ao contrário de dar liberdade, você tem que garantir preceitos basilares, diretrizes, para que a gente tenha um processo válido, eficaz, eficiente, mas eu não tenho que engessar. E eu vejo, infelizmente, o projeto de lei nesse movimento contrário. Ele engessa, né? É muito mais difícil modificar uma legislação, ele entra em uma série de discussões infralegais, ou ele entra em questões que já estão amparadas por outras matérias, a exemplo do resseguro, dos grandes riscos e da própria arbitragem, e com isso ele milita contra, né, a nossa indústria, contra a modernização. Então, eu espero que esse debate, como tantos outros que estão acontecendo aí no mercado, sirvam de reflexão para todo mundo que milita nessa indústria, segurados, seguradores, corretores, todos, né, advogados, todos nós, para que a gente tenha uma indústria cada vez melhor, para que o seguro cresça, porque é uma ferramenta fundamental para a nossa sociedade, né? Não é à toa que nós nos especializamos nessa área, é porque a gente acredita nesse produto, nessa ferramenta. Então, eu, como uma advogada que está aí com 30 anos de mercado, espero estar mais alguns anos e vendo esse mercado crescer e avançar. E agradeço imensamente a todos por essa oportunidade e por essa honra. Obrigado, Márcia. A gente está bem irmanado, né, com toda essa ideia. Realmente, eu gostaria até de só deixar claro aqui, né, a gente apresenta sempre um lado muito crítico do projeto. Realmente, nós sempre fui favorável ao Brasil, né, ter uma lei de seguros específica saindo do Código Civil. Nem todos pensam assim, né? Muitos vejo aí opinião contrária, né, da manutenção do Código Civil como se encontra. Eu sou favorável a uma lei de seguros ampla, democrática, não ideológica, né? Mas realmente o projeto, como se encontra aí, como a Márcia acabou de colocar, ele iniciou lá em 2004, a narrativa que existe hoje, a sociedade aprovou, a própria FENSEG, FENACOR em 2016, mas de 2016 para
para 2023, a coisa é muito célere, muito rápida, sabe? Que nem produto eletrônico, equipamento eletrônico. Em 1 mês, 2, fica obsoleto, não é? E a legislação sempre tem essa questão. Nós que somos do direito sabemos que a sociedade evolui muito mais rápido do que o próprio direito, né? Já tem aí até a teoria tridimensional, né, do nosso grande Miguel Reale, justamente nesse sentido. Então, precisamos sim, não da forma como está, já fui um adepto ao projeto, hoje sou totalmente contrário à manutenção da estrutura hoje, né? Então, eu imagino que haja uma revisão no Senado, com inteligência, com democracia, né? E que realmente as partes sejam mais ouvidas. Esse projeto não é de um escritório, de uma entidade, é um projeto para uma lei brasileira. E também já ouvi a questão de nós podemos fazer leis intermediárias entre uma situação e outra. Sou totalmente contrário a isso. Nós sabemos que leis intermediárias no Brasil tendem a permanecer, se perpetuar. A própria Lei Complementar 126 de 2007, quando trouxe a reserva de mercado, o ressegurador local, está aí, né? E vai continuar até termos eu não consigo imaginar um projeto de lei complementar para acabar, né, neutralizar com essa reserva de mercado que é ineficaz, não existe resseguro doméstico, isso é só na cabeça de nacionalista enferrujado, né, anacrônico, embolorado mesmo. Não existe, resseguro é internacional, é internacional. Vamos sair desse lugar comum, né, dessa visão assim muito, não é nem só doméstica, ela é paroquial, né, uma visão de paróquia, né? Imaginar o resseguro como algo doméstico. Então, é isso, né? A gente procura dar a nossa contribuição aí, de discutir os temas de uma forma mais de alto nível, né? Estamos empenhados aí junto a algumas entidades, escritórios, tal, justamente ajudando nisso, talvez na proposição de emendas para serem discutidas ao projeto no Senado, é a oportunidade que se tem agora. E considerando sempre essa ideia, temos que avançar e nunca retroceder, não é? Então, obrigado a todos os que nos assistem, ou como a Vivian também colocou, os que nos assistirão, né, que essa palestra será gravada. Agradeço a Camis também pela oportunidade de ter aberto esse tema, de ter nos chamado, a Ronaldo Galo e a demais diretoria da Câmara, né? Todos nós aqui somos inscritos. Gostaria também de fazer, onde está, a publicidade que nós lançamos o ano passado, esse livro, né? Não é da Camis, mas todos que nós aqui somos coautores, eu junto com o Ronaldo, que é da Camis, organizamos. Então, é um livro específico sobre tudo isso que nós estamos falando aqui hoje, do contrato de seguro e resseguro do ano passado, bastante atualizado ainda também. Então, mais uma vez, obrigado, Márcia, obrigado, Viviane, obrigado, Vivian, e a gente se encontra aí por esse nosso mercado. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Polido. Boa noite a todas. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Até logo. Tchau, tchau. Boa noite.